Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal da Agility Flow. Nesse vídeo, nós vamos entender o principal conceito da plataforma, que é o conceito de formulário. Tudo que nós formos fazer no Agility Flow, ou melhor, quase tudo, depende dos formulários. E aqui nesse vídeo a gente vai entender um pouco como criar um formulário. Claro que esse conceito, o formulário, ele tem vários aspectos. Nós vamos aqui fazer uma introdução básica ao formulário, onde você vai poder fazer um cadastro de cliente, por exemplo. E depois, em outros vídeos, a gente vai detalhar alguns aspectos com um pouco mais de profundidade, que são recursos também dos formulários. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso formulário. Para a gente fazer a criação de um formulário, a gente vai acessar aqui a parte de configuração do Agility Flow. E aí aqui nós temos todo o menu com todas as configurações. Nós vamos clicar no primeiro item, que é o formulário. Tá? A parte de você vê que tem um outro item aqui que é formulários com workflow, que nós vamos ver isso em um outro vídeo. Tá? O formulário basicamente é uma estrutura onde nós vamos ter vários campos e vamos poder armazenar qualquer tipo de informação. Tá? Nessa primeira parte, nós vamos dar um nome para o formulário, então a gente pode colocar aqui o formulário de cliente, e aqui numa breve descrição, a gente pode, enfim, deixar aqui um comentário para futuro, dependendo do que for, a gente entender para que serve aquele formulário. Muitas vezes, dependendo de quão grande está o nosso sistema, a gente pode ter centenas de formulários, então essa descrição explica um pouco o que esse formulário, para que ele serve e onde ele é usado. Tá? E aqui nós temos a opção dos ícones, onde eu posso escolher um ícone personalizado para o meu formulário. Selecionar esse aqui. Essa outra parte eu tenho o cadastro de formulário simples ou workflow, que é o que eu comentei agora, que nós vamos ver em um outro vídeo. Aqui é se ele está disponível no menu. Tá? O menu é aquela barra da esquerda, onde você tem acesso rápido a várias partes do seu sistema. Tá? E se ele estiver disponível dentro do menu, a gente pode deixar com que ele fique no menu principal, que é a barra, ou seja, vai ter um ícone ali fixo na barra, ou ele pode ter um submenu. Dentro dessa barra a gente pode colocar outros menus e localizar esse cadastro em um menu. Bom, clicando em próximo, a gente vem para a parte de definição do layout da tela, e o layout, não só a definição do layout, mas também dos campos do formulário. Tá? A nossa tela ela pode ser dividida em painéis, que é essa parte branca aqui, que vai dar um detalhe na tela. Eu já vou mostrar como isso funciona. Vou criar um novo painel aqui, por exemplo, como... vou até renomear esse painel para dados da empresa, por exemplo. E aqui eu tenho toda a parte dos campos que existem dentro do Agility Flow. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um campo de texto simples, como por exemplo o nome razão social. Tá? Posso dizer se ele é um campo obrigatório ou não. Tá? E aqui eu escolho o painel onde eu quero que esse campo seja localizado. Tá? Se eu clicar aqui em adicionar e fechar, ele já adiciona o campo na tela com as configurações básicas de um campo de texto. Se eu quiser editar essas configurações,
eu venho aqui em adicionar e configurar o campo, onde eu já caio na parte de configuração. Tá? A parte de configuração dos campos, a gente não vai entrar em detalhes agora, isso também vai ficar para um outro vídeo, porque tem muito detalhe, cada campo tem as suas propriedades, então isso nós vamos ver, isso está disponível em outros vídeos, tá bom? Então eu vou adicionar aqui e fechar. Algumas das configurações, elas já ficam rápidas aqui para acesso, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um campo de CNPJ. Tá, o que é um campo de CNPJ? Ele é um campo de texto, assim como esse que a gente acabou de criar, porém ele já tem a máscara que vai separar os números. E ele também só vai permitir a entrada de números. Tá? Isso tudo eu consigo colocar nas configurações do campo de texto simples. Porém, como esse é um campo muito utilizado, a gente já deixou, ele já fica disponível aqui para seleção mais rápida. Tá? Então, eu coloco o nome aqui, marco se ele é obrigatório ou não. Adicionei. E eu posso colocar aqui também, por exemplo, um campo de texto simples como inscrição estadual, por exemplo. Tá bom? Bom, esses são os dados básicos da empresa. Eu vou até mover o painel de lugar para ele ficar em cima. E agora aqui nós vamos ver um pouco do conceito das linhas e colunas. Tá? Cada campo ele já está localizado em uma linha. Então aqui nesse painel nós temos 3 linhas. Tá? Se eu quiser, eu posso adicionar uma coluna à direita ou à esquerda dessa linha. Tá? E aí ó, você vê que ele criou uma nova coluna. Quando ele tem uma nova coluna, eu consigo arrastar um campo para lá. Tá? E aí aqui eu posso arrastar a minha coluna e dizer qual é o tamanho que eu quero que isso apareça na tela. Tá? E aqui, por exemplo, essa linha ficou vazia, eu posso simplesmente excluir a linha. Eu vou criar os outros campos de endereço aqui. E agora eu vou adicionar, já temos aqui os outros campos todos adicionados, eu já separei eles em diferentes colunas, tá? Todos eles são de texto comum. E eu também vou incluir agora um campo de CEP. Tá? O campo CEP ele também tem uma máscara aqui já pronta, tá? Já é uma configuração pronta. Tá? Coloco aqui no quadro de endereço. E pronto, ele está adicionado ali embaixo. Tá? Com isso, a nossa parte aqui de campos e telas está pronta. Tá? Vamos dar uma olhada agora em outros aspectos do formulário. Aqui na parte da esquerda, nós temos todas as configurações que nós temos para o nosso formulário. Tá? Eu vou colocar esse formulário agora, vou publicar esse formulário, nós vamos ver como ele ficou, depois vamos fazer algumas alterações. Legal, está publicado. E agora a gente fazendo esse clique aqui, a gente consegue abrir e ver como ficou o formulário. Ele abre, a primeira vez ele abre a tela inteira para você ver como ficou o cadastro. Tá? Mas nós vamos sair e vamos ver como é que está esse formulário quando a gente acessa direto aqui pelo menu. Tá? Quando a gente clica em novo, ele abre a tela dessa forma. Tá? É assim que funciona, é assim que vai mostrar para a gente o formulário. E aqui tem vários aspectos que a gente pode configurar nesse formulário que nós não vimos ainda. Vou mostrar para vocês outras características. Tá? Nessa parte aqui de definições e configurações gerais, no primeiro momento a gente só passou por essa parte. Nós temos outros itens para configurar. Uma das coisas que a gente pode configurar é o tamanho da janela do formulário. Tá? Aqui, nesse formulário, você vê que a tela, ele ocupa quase a tela inteira. Tá? Esse é o que nós chamamos de Lightbox do tamanho grande. Tá? Esse é o maior tamanho que nós temos de Lightbox. Tá? Aqui tem outros tamanhos. Tá? A gente pode configurar também que ele abra inteiro na mesma página ou que ele abra uma nova aba do navegador. Tá? Isso vai depender, isso é mais gosto mesmo, enfim, de como você quer que, ao clicar aqui no menu da esquerda e clicar ali em novo, como você quer que ele abra. Tá? Aqui na parte de abas opcionais, nós temos essas abas aqui de cima, tá? Parte de comentários,
anexos e checklists, tá? Que nós vamos mostrar isso em outro vídeo. Tá? E aqui a gente pode ter essas abas habilitadas ou não. Aqui em outras configurações, a gente pode ter a parte de bloquear novos registros. Então aqui a gente tem a opção de, se por acaso a gente não quer que seja possível mais cadastrar novos registros para esse formulário, a gente marca aqui. Tá? Essa parte aqui de baixo é um pouco da parte de depois que você clica em salvar o formulário, o que você quer que aconteça? Aqui a gente tem o padrão, que é redirecionar para a lista principal, tá? Mas a gente pode ter outros comportamentos. Imagina que você queira cadastrar 100 registros manualmente. Tá? Seria interessante que, por exemplo, que toda vez que você clicasse em salvar em um registro, ele abrisse para já criar um novo cadastro, só para ele não ter que ficar saindo e voltando. Tá? Enfim, tem outras opções também, como voltar para a tela inicial do sistema, ou continuar na mesma página, você apenas salva, mas pode continuar editando o formulário. Então vamos voltar para o nosso formulário. Eu vou fazer alguns cadastros aqui, só para a gente poder explicar outros aspectos também da parte de configuração do formulário, tá bom? Então pronto, eu fiz o cadastro aqui com 3 empresas de exemplo, como nossos clientes. E agora para a gente entender outros aspectos do formulário. Tá? Sempre que eu for cadastrar, todos os campos que a gente marcou antes como obrigatório, eles vão ter esse asterisco. E se a gente tentar salvar, ele vai ficar com essa indicação. Tá? O salvar em rascunho é uma forma que a gente pode fazer para começar a criar um formulário, não publicar ele ainda, ou seja, os outros usuários não verão esse rascunho que a gente criou. E a gente aqui tem uma forma de poder fazer longos formulários e ir salvando aos poucos usando a ferramenta de salvar rascunho. Aí, nesse caso, é possível salvar sem todos os campos obrigatórios. Mas voltando aqui para a nossa lista, você vê que a nossa lista ela tem 3 itens, e a gente, de toda a lista, de todos os campos que a gente tem no nosso formulário, você vê que a lista só está mostrando razão social. Tá? Isso é uma das outras coisas que a gente pode configurar aqui na parte de construir a tela de lista e consulta. A tela de lista é onde a gente vai colocar quais são as colunas que a gente quer e também escolher uma ordenação. Tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o CNPJ para que seja mostrado. Aqui eu posso ordenar as colunas na ordem que eu quero que elas apareçam. Tá? E aqui eu posso também colocar a parte de ordenação. Se eu colocar aqui, por exemplo, por decrescente, posso salvar o meu formulário, atualizo a tela e você vai verificar que agora eu tenho as 2 colunas, tanto razão social como CNPJ, e tenho a parte aqui da ordenação do modo decrescente, conforme eu configurei nessa outra tela aqui. Bom, essa é a parte básica da criação de formulários. Nós vamos ter uma parte mais detalhada com os outros aspectos do formulário e também os outros tipos de campo vão estar separados em outros vídeos, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você quer mais informações ou ainda entender um pouco mais sobre a nossa proposta comercial, acesse www.agilityflow.com.br. Até o próximo vídeo.